Fala pessoal, se liga que hoje eu vou falar sobre Bird Box. Eu assisti o filme, vou comentar com vocês sobre ele e vou contar algumas curiosidades, algumas fofocas, que é o que a gente gosta de saber. Então dá um close aqui, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho e bora pro vídeo. E eu já vou começar dando alerta de spoiler. Se você não assistiu Bird Box ainda, pausa o vídeo agora. Corre pro Netflix, assiste e aí você volta e continua aqui. Ou coloca sua conta em risco. Bom pessoal, na semana passada eu acabei assistindo o Bird Box. Confesso pra vocês que eu não tava com interesse nenhum em assistir o filme. Isso porque tava rolando muitos comentários nas redes sociais, tava me deixando meio com ranço já dessa história de Bird Box. Aí eu acabei postando no Facebook e a galera veio comentar, alguns falaram que dava nota 2, outros falaram que eu ia me surpreender, então eu resolvi assistir o filme, mas sem nenhuma pretensão. E quer saber? Eu amei, mas eu gostei muito mesmo. Bom, eu gosto muito dessas narrativas que contam duas histórias ao mesmo tempo. Bom, pra quem não entendeu, o Bird Box conta duas tramas ao mesmo tempo. Uma no passado, pra gente entender como que tudo aconteceu, e uma no presente, acompanhando a Sandra Bullock e as crianças pelo rio pra chegar em algum lugar. O que eu gosto muito também é dessas tramas onde essas duas linhas temporais se complementam, porque apesar das linhas estarem picadas entre passado e presente, o que é bem legal do Bird Box é que se a gente separar as duas linhas, a história do presente começa exatamente onde a linha anterior acaba, o que é uma coisa que não é muito fácil de se fazer com os filmes. Bird Box, pra mim, pelo menos, não ficou sendo um filme só de suspense. Ele vai muito além disso, ele fala sobre conexão, sobre laço com as pessoas. A personagem da Sandra Bullock, no início a gente percebe que ela é uma pessoa que não é muito afetiva, que não cria muito conexão com as pessoas. Ela é uma artista, então ela trabalha com pintura e a vida dela está muito mais ligada e conectada com a arte do que com as pessoas que estão em volta dela. Ela vive com a irmã, aparentemente, que é a única pessoa com quem ela se relaciona, e tudo começa quando as duas vão ao hospital para uma consulta pré-natal, porque a personagem da Sandra Bullock, a Mallory, está grávida. Aí nesse ponto, tem uma coisinha que me incomodou. Às vezes o filme dá muito foco numa situação que vai acontecer, ou premedita uma situação que vai acontecer e dá muito na cara. Esse tipo de coisa eu não gosto. Por exemplo, nessa cena do hospital, quando elas estão indo para a sala encontrar a doutora, a Sandra Bullock ocasionalmente fica olhando para uma moça e a moça tá no celular, e essa cena é muito focada nessa moça falando no celular, mas tipo, e daí? É uma mulher falando no celular. Tem tanta gente fazendo isso o tempo inteiro. E na sequência, quando elas saem da sala da consulta, quando a epidemia acontece de fato, uma das primeiras vítimas no hospital é essa mulher que estava no celular por acaso. Esse tipo de relação dentro do filme não é uma coisa que me agrada, eu gosto mais da surpresa. Pra mim seria mais interessante se elas tivessem passado por ali, tivesse dado um foco rápido na mulher e quando volta mostra que ela é uma das primeiras vítimas da epidemia. Minha opinião. Nos 10 primeiros minutos do filme, a gente é pego com diversas cenas surpreendentes, que é a forma como as pessoas se suicidam, algumas tentando ajudar as outras ali no meio da epidemia, acabam se suicidando também. O filme, de forma geral, fala muito sobre a conexão que a gente cria com pessoas em situações inusitadas. Eles estão no meio de uma epidemia, ficam trancados dentro de uma casa e acabam descobrindo coisas em comum, gostos e criando estratégias de sobrevivência, que é o que faz com que eles criem confiança uns nos outros e criem intimidade. Uma das cenas que eu mais gostei foi a estratégia que eles utilizaram para sair da casa e fazer compras, tampando o carro inteiro e se guiando só pelo trajeto que o GPS criou para eles. É claro que isso ia trazer um pouco de dificuldade no caminho, mas eu acho que eles se viram muito bem e essa cena foi muito bem feita. Porém, me gerou um outro incômodo, porque eles pegam um monte de coisa no supermercado, eles enchem vários carrinhos, acontecem algumas
coisas no supermercado também, mas não mostra a volta e eles tiveram muita dificuldade de ir, que dá a entender de que a volta foi muito fácil, onde na minha opinião eles teriam mais dificuldade na volta pelo volume de coisas que eles tinham. Outra coisa que eu gosto muito é como se estabelece a relação da Sandra Bullock com as crianças. Até boa parte do filme você não sabe se o menino ou a menina é que é o filho ou a filha dela. Isso você vai descobrindo nos flashbacks que tem no filme, aí a gente acaba sabendo. Mas você percebe também que o carinho que ela tem pelos dois é o mesmo, que ela trata os dois da mesma forma. E é muito interessante como ela evita demonstrar amor para eles, mas como uma forma, na realidade, de segurança, para proteger eles. Exatamente essa questão da conexão entre as pessoas, ela acabou se conectando com eles, ela tem, né, essa conexão forte, se conectou às pessoas que estavam ali com ela na casa, mas tenta todo tempo mostrar para eles que, na realidade, isso não existe, para que eles sobrevivam, para que eles tenham aí uma válvula de escape e uma segurança, porque nesse momento a conexão entre eles pode ser prejudicial no momento de uma tomada de decisão muito brusca, sabe? Então o Bird Box pra mim é isso. O final também eu achei lindo, achei surpreendente, achei que tem tudo a ver, mas para quem não sabe, o final do filme não é o mesmo final do livro. Isso mesmo, o Bird Box é inspirado num livro que tem o mesmo nome, foi escrito pelo Josh Malerman e o final ele é diferente. Isso porque eles queriam que o final tivesse mais uma questão de otimismo, de acreditar na questão da esperança, que isso vai te levar para um lugar ou para uma decisão que você toma que vai te trazer resultados positivos. No livro, o final ele é bem mais trágico, ele é bem mais surpreendente e na realidade, quando eles chegam àquela casa, aquele convento que eles encontram, as pessoas não são cegas, as pessoas arrancaram os próprios olhos para conseguir sobreviver e não passar pela epidemia, sendo mais uma vítima do suicídio que é causado pela visão das criaturas. Outra coisa que é interessante de saber também sobre o filme é que o nome Bird Box inicialmente pode fazer referência à caixa onde as crianças protegem os pássaros durante todo o caminho. Mas o nome também pode fazer referência ao local onde eles chegam no final do filme, pelo formato do convento e pela existência de diversos pássaros lá dentro também, sendo um alarme para as pessoas que estão lá dentro contra as criaturas. Vocês sabiam que o filme não ia ser lançado na Netflix, mas sim no cinema? Isso porque em 2013 a Universal comprou os direitos do filme antes mesmo do lançamento do livro, que foi feito em 2014. Porém, em 2017 a Netflix adquiriu os direitos do filme e pôde assim transmitir ele através da plataforma. Outra coisa que é interessante de se saber também é que a Sandra Bullock e a diretora Suzanne Bier não aceitaram o filme logo de cara, elas recusaram a primeira oferta sobre a produção de Bird Box, mas depois elas acabaram aceitando e integrando aí a equipe de produção do filme. Outros dados interessantes é que a Netflix informou que Bird Box teve a maior audiência de um lançamento original em 7 dias. Isso custou para eles mais de 45 milhões de espectadores. Foi uma coisa assim inesperada e que nenhum outro filme alcançou. Uma outra coisa que o lançamento de Bird Box trouxe foi uma onda do Bird Box Challenge. Não sei se vocês ouviram falar. O que era o Bird Box Challenge? As pessoas se vendavam dentro das suas casas ou em espaços públicos e saíam andando para ver o que elas conseguiam fazer ou até quanto elas andavam. Mas o que aconteceu é que várias pessoas nos vídeos se acidentaram, se machucaram com esse challenge. Isso fez com que a Netflix postasse um anúncio nas redes sociais impedindo, desencorajando as pessoas de realizar o Bird Box Challenge por conta desses acidentes. Uma coisa legal de saber também é que a Sandra Bullock convidou pessoalmente a Sarah Paulson para fazer a irmã dela no filme. Essa não foi a primeira vez que elas trabalharam juntas, elas já trabalharam antes em 8 Mulheres e um Segredo, e não foi o único par que se reencontrou em Bird Box, não. O D.B. Wong e a Sarah Paulson também já trabalharam juntos em American Horror Story. Falando agora sobre as filmagens em si, a Sandra Bullock disse que ela passou mais de 50% do tempo das filmagens vendada gravando as cenas. Isso causou até quase acidentes, porque em diversos momentos ela corria direto em direção à câmera e tinham que proteger ela, tomar cuidado para que ela não desse de cara, não caísse, não se machucasse.
Isso fez, em certo ponto, com que a diretora Suzanne Bier ficasse muitos dias com insônia, sem conseguir dormir por preocupação, porque ela propôs para Sandra Bullock que ela fizesse pequenos buracos na venda para que ela conseguisse enxergar, mas a Sandra Bullock se negou, entregando uma atuação fria, mas na medida e de acordo total com a proposta que o filme passa, que é essa questão de estar vendado, essa questão de não saber o que está ao seu redor, de estar no desconhecido. Eu gosto muito da atuação dela nesse e em outros filmes, e eu achei que estava muito bem feito. Para quem fica em dúvida sobre as criaturas, elas não aparecem no filme, mas foi proposto pelos diretores que elas aparecessem e foi até gravada uma cena. Mas a cena ficou muito engraçada e aí eles resolveram tirar do filme. A Sandra Bullock disse numa entrevista que a criatura era bem estranha e que ela parecia um homem verde, que ela seria um homem verde, mas com uma cara de bebê bem estranha. Na internet tá rolando algumas fotos e não ficou muito legal não, foi melhor ter ficado de fora. Dá uma procurada e comenta aqui o que vocês acham. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dos meus comentários sobre o filme Bird Box. Quem não assistiu, corre para assistir porque é muito bom. É um filme que eu indico, que eu gostei, que no Netflix eu dei 5 estrelas, dei joinha no aplicativo, então eu recomendo mesmo porque eu fui sem pretensão nenhuma de assistir, já tinha tido vários feedbacks, mas realmente foi um filme que me atraiu muito pelo suspense, pela trajetória da história, pela atuação e pelo desfecho, porque eu acho que um filme ele é um conjunto, ele não é uma coisa só, né? Então eu indico ele para vocês, espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver mais curiosidades, mais fofoquinhas aí sobre Bird Box e sobre os atores, coloca aqui nos comentários também pra gente conversar, pra gente fazer essa troca. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!